E o PIB no terceiro trimestre de 2025 cresceu 0,1% e no acumulado em 12 meses apresenta um crescimento de 2,7%. Ora, isso mostra que realmente a tração da atividade econômica ela está um tanto quanto que lenta. Por quê? Por uma série de fatores. Um fator importante a ser considerado, por exemplo, é a performance da agropecuária, que no terceiro trimestre cresceu 0,4%, acumulando no período de 12 meses um crescimento de 9,6%. Muitos analistas afirmam, em função desse dado, de que a agropecuária está exercendo realmente uma força muito grande, mantendo o crescimento da atividade econômica nesse patamar. Entretanto, nós temos que levar em consideração que a agropecuária, no cálculo do PIB, tem um peso de apenas 6,3%. O setor que efetivamente contribuiu para essa performance, apesar de baixa, foi o setor industrial, que apresentou no terceiro trimestre um crescimento de 0,8%, acumulando, num período de 12 meses, um crescimento de 20,4%. E não podemos esquecer do setor de serviços, que cresceu 0,1%, acumulando no período de 12 meses 2,2%. Agora, setor de serviços, apesar dessa baixa performance, é exatamente o setor que apresenta a maior representatividade no cálculo do PIB, com peso de aproximadamente 59,4%. Então esses dados, eles mostram exatamente o lado da oferta, ou seja, a disponibilidade de bens e serviços para o consumo da economia. Por outro lado, quando nós observamos o PIB sobre a ótica do consumo, ou seja, pelo lado da demanda, o dado mais representativo nesse terceiro trimestre diz respeito ao consumo das famílias, que cresceu 0,1%, mas que no acumulado em 12 meses apresenta aí um crescimento de 2,1%. E a representatividade do consumo das famílias é de quase 64%. Então, à medida que o governo estimula o consumo das famílias, é uma maneira que o governo está tendo para impulsionar a atividade econômica. O governo propriamente dito, que é o segundo maior consumidor da economia, com uma representatividade de aproximadamente 19%, cresceu nesse terceiro trimestre 1,3%, perfazendo no acumulado de 4 trimestres 1,2%. E um setor que chama atenção é a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimentos que foram realizados no setor produtivo da economia, que cresceu 0,9% e perfazendo nesse período de 12 meses quase 6% de crescimento. E isso é um bom sinal. Por quê? Porque à medida que nós temos esses investimentos no setor produtivo, isso acaba se constituindo numa garantia de oferta ou de produção nos próximos períodos. Mas aí surge uma preocupação. O cenário econômico que nós estamos vivendo, mas as incertezas que cercam a economia mundial, as projeções indicam, apesar desse acumulado de 2,7% nesses últimos 12 meses, para o ano de 2025 nós temos aí uma projeção em torno de 2,2%. Ou seja, é uma sinalização de que no quarto trimestre a atividade econômica ela poderá eventualmente retroceder. E, um detalhe importante, na projeção para 2026, as análises indicam um crescimento pífio de 1,8%, ao contrário daquilo que a gente observa na economia mundial.